Lá em Minas não se dignaram a substituir a pena dessa mulher. Ela cumpriu a pena pelo crime de furto, cumpriu a pena todinha em Belo Horizonte. Aí, por mais uma vez, ela é colocada em liberdade e ela é presa novamente furtando um xarope. Aí eu te pergunto, uma situação de normalidade, a não ser playboyzinho que quer ficar doidão, mas numa situação de normalidade, quem é que sai da sua casa com o seguinte pensamento: eu hoje vou furtar um xarope? Quem é que pensa isso? Quem é que em sã consciência pensa dessa forma? Se essa mulher, uma mendiga, ela foi obrigada a furtar um xarope, é porque ela precisa. Alguém na casa dela está passando mal, ou ela própria está passando mal e não tem condições de comprar. Não tem esse xarope na farmácia do município, não tem. Então, assim, a gente tem que começar a entender, a gente tem que começar a trabalhar com o direito penal de forma séria. Sabe, é por isso que hoje existem movimentos muito interessantes no direito penal. Eu só tenho meia horinha a mais para falar com vocês aqui, vou tentar condensar ao máximo, mas eu quero, dentro desse tempo mais curtinho, dizer para vocês o seguinte: existem movimentos que são muito interessantes, que não são movimentos de lei e ordem, são movimentos que enxergam a realidade social. No Brasil, hoje, existe uma inversão de valores muito grande. Recentemente, vocês viram, né, aquele banqueiro famoso, aí, que ficou famoso por meter a mão no erário público, aquele Dantas. Em menos de 48 horas, esse cara estava solto. Não sei se vocês se lembram disso, mas no mesmo período que ele foi solto, que foi concedido uma liminar no habeas corpus dele, pelo Supremo, o ministro Gilmar, aqui não conheço o Gilmar pessoalmente, não vai nenhuma crítica, também já fiz aula magna no Supremo, fui muito bem recebido, então não é crítica pessoal, mas quero que vocês entendam o sistema como funciona. No mesmo período em que foi concedido um HC para o Dantas, que subtraiu milhões e milhões e milhões, um cara desse é um genocida. Um cara desse tinha que ficar preso muito e muito tempo. É esse cara que impede que o remédio chegue à farmácia. Esse cara que impede que a merenda escolar chegue na escola. Esse cara que impede que não exista habitação para todo mundo. É esse cara. E a gente fica se preocupando com o idiota que foi lá numa farmácia e subtrai um xarope. Sabe? Então, assim, você está se importando com aquilo que não tem importância. Isso é movimento de lei e ordem. Sabe por quê? A grande indagação que eu faço no movimento de lei e ordem é: a quem interessa uma justiça sobrecarregada? Interessa a quem? Porque processo da minha prateleira é processo da minha prateleira. Eu vou ter que julgar o furto como eu vou ter que julgar a corrupção. Eu vou ter que deflagrar toda a máquina judiciária. Agora, a quem interessa que a justiça não funcione? Então, existem movimentos que tentam dar uma peneirada na justiça. Muita gente que critica minimalismo não sabe o que é minimalismo. Eu, particularmente, sou uma vítima desse sistema, porque a minha instituição, como regra, é adepta de movimento de lei e ordem. Eu, em Belo Horizonte, eu sofro, aqui em Minas eu sofro, porque os meus amigos, quando falam de mim, falam com desdém, falam ridicularizando, falam: ih, Rogerinho gosta de passar a mão na cabeça de preso. Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando o sujeito passa no concurso, o livro do cara transita em julgado. Ele nunca mais abre um livro. Ele é tipo assim: passei no concurso, agora tarefa cumprida, é agora que o cara tem que estudar. Então ele escuta os termos, não sabe o que significa e começa a criticar. E eu sinto isso na minha instituição, que é o MP. Se as pessoas entendessem o que significa ser minimalista, nesse nosso sistema com certeza seria muito melhor. Por isso é que existem movimentos, a exemplo do minimalismo, é exemplo até do próprio abolicionismo, que querem radicalizar de vez em quando. O movimento abolicionista, eu vou falar rapidinho com vocês aqui, eu não sou abolicionista, eu me considero minimalista. Para mim o direito penal só tem que se ocupar daquilo que é importante. Aquilo que é porcaria vai ser protegido lá por outro ramo do ordenamento jurídico. Não é que não vai ser protegido, não vai ser protegido pelo direito penal. Eu tenho outros ramos importantes aí, eu tenho o civil, eu tenho o administrativo, eu tenho o tributário, eu tenho um montão para o sujeito se divertir. Eu só não posso jogar com o direito de liberdade daquela pessoa. Por quê? Para não acontecer uns absurdos desses. O sujeito está sendo processado porque beijou uma pessoa excessivamente. O outro está sendo processado porque soltou um pum em público. Isso é ridículo. A gente não tem mais tempo para isso. E parece que a justiça fica brincando com essas coisas. Os abolicionistas, eles têm uns fundamentos muito importantes para a gente do direito penal, muito importantes. É claro que, na minha opinião, a conclusão abolicionista ela não é a melhor, mas os fundamentos abolicionistas, eles são irrefutáveis.
Não dá para você afastar um fundamento abolicionista. Eles fizeram uma radiografia perfeita do sistema. É claro que hoje a solução abolicionista não é a melhor, mas que os pilares abolicionistas são sólidos, são. Então, por exemplo, só para que vocês entendam, os abolicionistas chegaram à conclusão que o sistema penal deve acabar. Deve acabar por quê? Porque é um sistema que é ofensivo à dignidade da pessoa humana. E quando você fala em sistema ofensivo à dignidade, deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa para você dignidade? Isso é um congresso que diz respeito à dignidade, não diz? Qual o teu conceito de dignidade? Eu vou mudar a minha pergunta, eu vou fazer o seguinte. Quem tem dignidade aqui, levanta a mão. Não precisa nem levantar, todo mundo vai levantar, é ou não é? Agora, se eu te fizer aquela primeira pergunta, qual o seu conceito de dignidade? Poucos vão dar um conceito. Sabe por quê? Porque o conceito de dignidade, ele é um conceito que ainda está em aberto. Ele não é um conceito hermético. Cada um vai me dar um conceito de dignidade de acordo com o seu viés. Há pouco tempo atrás, um professor renomadíssimo, professor português do Canotilho, esteve na nossa associação. E a palestra do Canotilho foi justamente sobre dignidade da pessoa humana. Foi muito interessante porque na época que o Canotilho esteve em BH, a situação que ele contou era parecida com uma situação que nós tínhamos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós tínhamos uma boate chamada Willow. Alguém já ouviu falar dessa boate em BH? Alguém já foi nessa boate? Já foi? Já? Acho que até fechou, né? Eu não vou em boate, assim, eu só fico só, né, no ouvir dizer, né? E assim, tinha essa boate chamada Willow. Willow em inglês quer dizer anão. E essa boate era assim, o porteiro era anão, o maître era anão, o cozinheiro era anão, o garçom era anão. Não era não segurança, que é incompatível com a função, né? Então mas assim, no mais, todo mundo era anão. Em Portugal, segundo o Canotilho, havia um restaurante que o dono do restaurante bolou o seguinte: você tinha lá o lugar principal com as mesas, e naquela antessala, vamos dizer assim, né, do restaurante, onde você vai, lá as mesas estão ocupadas e você fica aguardando um lugar, alguma coisa assim. O que esse cara bolou? Ele contratou um monte de anãozinho e colocou no ombro do anãozinho um suporte de ombro como se fosse uma mesa. Então você chegava, você ficava em pé, o anãozinho aqui, você colocava um copinho, colocava um amendoim, não sei o que, papapá, e o anãozinho servia de mesa no restaurante. Segundo Canotilho, a sociedade portuguesa se rebelou contra esse tipo de comportamento praticado pelo dono do restaurante e entrou na justiça para fechar o restaurante. Só que quando a sociedade entrou na justiça para fechar o restaurante, os anões se rebelaram. E os anões disseram: amigo, quem falou para vocês que eu não gosto de ser mesa? Eu curto de ser mesa. Eu estou ali, bato um papo, faço amizade. Enfim, à primeira vista, fazer um anão de mesa pode ser ofensivo à dignidade da pessoa humana. Mas nesse caso o conceito é um conceito relativo, porque a própria pessoa envolvida pode entender que não é. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Existem situações onde ninguém, absolutamente ninguém, vai contestar que aquilo ali é ofensivo à dignidade da pessoa. Então, para que vocês entendam, há 2 anos atrás, aproximadamente, eu tive Israel. Eu até ia para Israel amanhã, não fui até por conta desse congresso. 2 anos atrás eu tive Israel. Eu gosto demais, não sou judeu, mas gosto demais da cultura judaica. Em Israel, eu fui ao Museu do Holocausto. Alguém já foi aqui no Museu do Holocausto? Alguém já viu? É terrível, não é? Fala sério, uns ambientes assim mais deprimentes que eu já vi em toda a minha vida. Mas precisa ter um lugar daquele? Precisa. Para um louco de um como é que chama o cara do Irã lá? Ahmadinejad. Um louco igual esse cara, graças a Deus que ele não pisou no nosso território, um louco desse cara negar a existência do Holocausto. Existe um movimento neonazista na Alemanha que nega a existência do Holocausto. Por isso, um museu desse tem que existir. É um museu chocante? Mas tem que existir, as pessoas têm que saber da existência do Holocausto. E nesse museu, você vai andando de um lado para o outro, né? Vai fazendo aquele zigue-zague assim. Em cada cantinho que você vai, você tem os ambientes diferentes, dos países diferentes, onde houve, né, a incidência maior desse Holocausto. Um negócio horroroso. Só para que vocês tenham uma ideia, existe um anexo nesse prédio do Museu do Holocausto, esse eu não fui, não sei se você foi, que você entra e, segundo o guia contou pra gente, quem entrar ia ficar acendendo umas velas, uma coisinha assim, não é?
uma criança morta. Segundo o guia me contou, para você ficar ali escutando o nome, a data de nascimento e morte daquelas crianças, você teria que ficar lá dentro daquele museu ininterruptamente durante 3 meses, só escutando nome, nascimento, morte, nome, nascimento, morte. Alguém aqui assistiu a lista de Schindler? Qual o teu sentimento com relação à lista de Schindler? O que você sentiu quando viu o filme? Muito parecido lá com o Museu do Holocausto. O que você sentiu? O meu sentimento, a minha sensação foi de indignação. Eu falei assim, como é que um ser humano consegue praticar tanta crueldade contra outro ser humano? Você sente a mesma coisa do que eu? Sente ou não sente? Você fica indignado quando você assiste uma cena dessa? Fica, esse é o nosso sentimento. Agora vamos fazer um acordo. Tira a sua lente lá de Auschwitz, tira a sua lente lá do campo de concentração nazista e traz a sua lente agora para uma penitenciária superlotada aqui em Minas Gerais. E aí, toda vez que o repórter chega perto da cela, os caras colocam a mão para fora e ficam assim, ó, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Mudou teu sentimento? Fala a verdade. É o mesmo lá de Auschwitz? É o mesmo não? Não, não é. Sabe por quê? Porque aqui a mídia já inculcou na sua cabeça o seguinte, quando você olha aquele cara colocando a mão para fora dizendo assim, tá cheio, tá cheio, tá cheio, no seu íntimo o que você pensa é o seguinte, bem feito, bem feito. Quem mandou matar? Não é assim que a turma fala? Quem mandou roubar? E tem mais o povão ainda fala assim, quem mandou estrupar? Não é assim? A turma gosta de falar estrupar, né? Falar estrupar é infinitamente mais difícil do que estuprar. E a imprensa ainda fala assim, o preso foi estrupado, e aí que liquida, né, a fatura toda. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam? Quando está lá, e o sujeito lá colocando a mão para fora, dizendo assim, tá cheio, tá cheio, tá cheio, a gente se importa com esse tipo de coisa? Não, não se importa, sabe? Mas os abolicionistas radiografaram isso, não foi para isso que na virada do século XVIII para o século XIX, a pena de privação de liberdade passou a ocupar o lugar de pena principal, não foi para isso. O que está ali, o que está em jogo é a privação da liberdade só. Não sei se tem isso está em São Paulo, mas aqui em Minas, nós tínhamos há pouco tempo atrás um preso chamado preso morcego. O que é o preso morcego? O preso morcego é aquele sujeito que por falta de espaço para ele dormir deitado no chão da cela, não é em beliche não, beliche é coisa de penitenciária de luxo. Por falta de espaço para ele dormir deitado, ele dorme amarrado na grade. Ele passa a noite inteira amarrado na grade. É assim. Aí a gente olha uma cena dessa e fala, não, normal, mas ele matou, mas ele roubou. Agora fazer uma perguntinha boa para vocês aqui. Quem aqui, nesse auditório, nunca praticou um crime? Levanta a mão. Vocês não entenderam a pergunta. Quem aqui no auditório nunca praticou um crime? Levanta a mão. É isso, tá vendo? Isso é uma quadrilha, rapaz. Isso é uma quadrilha. Vocês são bandidos, mas são felizes. Sabe por quê? Porque vocês sabem que o direito penal não foi feito para vocês. O direito penal tem cara, o direito penal tem cor, o direito penal tem endereço. A gente aqui, promotor de justiça, pratica crime a toda hora. Sem querer ofender as meninas, mas vai ter a formatura de vocês. 3 mulheres juntas numa festa. É impossível não sair um crime contra a honra. Ou é calúnia ou é injúria e difamação. E mais, com causa especial de aumento de pena. O crime contra a honra é o crime do fofoqueiro. Se passa uma menina, tá linda, mas a outra amargurada do lado já vai dizer assim, horrorosa, magrela, vestida alugado. Você está entendendo o que é o negócio? Então assim, se você for olhar nos menores detalhes, eu como promotor de justiça, quando eu entrei no MP em 89, tinha um buraco na minha carreira, tinha um vácuo na minha carreira. Quantas e quantas vezes eu trabalhei em comarca, eu sozinho com 2, 3 juízes, e o fórum não para por ausência de promotor não. Então se eu não estou lá, o que vai acontecer? As audiências vão rolar normalmente. Agora pela lei da física eu não posso estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Quantas e quantas vezes eu já assinei ata sem ter participado da audiência? Não sei se você já fez isso. Eu estou na audiência do lado, o fórum tem que rolar, chega lá presente, o representante do MP, meto o jamegão lá e eu não estava. Já aconteceu casos comigo, quando o juiz assim, era amigo, irmão, eu fazendo audiência do lado, uma audiência penal, uma audiência criminal, eu ia pedir absolvição,
Estava fazendo audiência do lado, eu chegava para esse meu amigo, o juiz, e falava assim, meu irmãozinho, eu estou aqui do lado fazendo audiência, quebrando galho, eu vou pedir absolvição nesse caso, aí você dita a alegação final para mim, aí o juiz, depois de encerrada a instrução, dada a palavra ao MP em alegações finais disso, e ele próprio, fazia a alegação final e ia lá, assinava. Isso é crime de falso? Claro que é, a gente faz isso, mas a gente faz isso com tranquilidade, sabe por quê? O direito penal não foi feito para a gente, o direito penal tem seu público-alvo. Excepcionalmente, pode cair por aqui, excepcionalmente. Olha, é muito importante aqui, ó, só abrindo parênteses, é muito importante estudar direito penal, mas antes de estudar direito penal, é importante você conhecer o sistema carcerário. Se você não conhece, você acaba se transformando num advogado de gabinete, num promotor de gabinete, num juiz de gabinete. Você tem que ir ao sistema para você conhecer quem vai ser o seu público-alvo. Você tem que ir para conhecer o que vai acontecer por conta do seu raciocínio. Os abolicionistas também entendem que o direito penal é cruel. Ele é ofensivo à dignidade da pessoa humana, e além de ser ofensivo à dignidade da pessoa humana, ele é cruel. E o direito penal é cruel porque ele faz questão de ser cruel. O direito penal se impõe pelo regime da força. E assim, a gente gosta que o direito penal seja cruel. Eu não sei se vocês lembram desse caso, né? É um caso que teve repercussão nacional, embora vocês sejam muito novos, mas é um caso que foi um ícone para mim no direito penal, porque foi uma virada de página. É claro que hoje a gente não tem pessoas importantes presas. Você tem um ou outro aí que você pode contar nos dedos, por isso que você continua a dizer que o direito penal é seletivo. Mas assim, a gente tem um caso ícone que também é um caso de São Paulo, que é o caso do juiz Lalau, lembram dele? Lembram? O Lalau para mim foi um caso ícone, um caso assim muito importante, porque até o Lalau eu não sabia de nenhum caso de pessoa importante sendo presa. Então o Lalau, ele foi um marco, foi uma virada de página para a gente no direito penal. É claro que a gente tem que melhorar muito, ainda vai melhorar muito, sabe? Então assim, mas está acontecendo, eu acho que daqui a 50 anos assim a gente vai estar num ponto muito, muito, muito bom. A expectativa minha é essa, pelo menos mais uma geração vai se passar para que as pessoas possam entender como se trabalha com o direito penal. E o Lalau foi um caso importante, mas o Lalau tinha um inimigo mortal que era o Datena. O Lalau estava foragido, a Rede Globo conseguiu uma fita do Lalau, e nessa fita o Lalau mostrava o apartamento dele em Miami, não sei se vocês lembram dessa cena. O Lalau lá em frente à Baía de Miami ficava assim, essa aqui é a Baía de Miami. Aí eu falava, rapaz, vagabundo com a nossa grana. E ele ia para a garagem, aí mostrava a coleção de carros dele. Esse carro, Lamborghini, não sei o que, papapá. Aquilo dava uma raiva e dá mesmo. Eu falava, rapaz, com a minha grana, eu que pago tudo certinho, os impostos certinho, tá esse cara lá torrando tudo. Isso dava raiva na gente? Dava. Aí vinha o Lalau, todo o programa, o Lalau começava, o Datena começava com uma... Sabe que o Datena, assim, não tem nada contra o Datena não, só estou citando como exemplo, tá? O Datena de vez em quando faz uns negócios tabajara. Outro dia ele colocou um varal cheio de camisa escrito lá no... Já viu esse negócio? Justiça, não sei o quê, papapá e tal. Antigamente era mais tabajara ainda. Ele pegava um cartaz assim, um papelzinho em branco, aí levantava escrito assim, tantos dias sem o Lalau. Cadê o Lalau? Cadê não sei o quê? Todo o programa ele levantava mostrando quantos dias o Lalau estava foragido. Até que, um belo dia, o sistema meteu a mão no Lalau. Aí o Lalau entendeu o que era a força do direito penal. Aquele cara arrogante, prepotente, se transformou num sujeito caquético, decadente, andando numa cadeira de rodas com um bonezinho. Vocês lembram dessa cena? E aí que vem a força do direito penal. Eu me lembro quando o Lalau estava sendo levado para a carceragem da Polícia Federal. E é muito interessante que a gente que trabalha com direito penal, a gente costuma confundir as coisas. A gente confunde aquele que praticou a infração penal, a gente confunde com a mulher dele, a gente confunde com a mãe dele, a gente confunde com o filho dele, coloca todo mundo no liquidificador e acha que todo mundo é vagabundo. A mulher é prostituta, a mãe não deu educação, o filho vai seguir o mesmo caminho do pai, e não é assim, não é assim. Outro dia eu vi uma cena na televisão, onde um cara estava sendo preso, o cara era tão jacu, tão jacu, tão jacu, tão burro, que ele foi roubar no bairro onde ele morava. E foi preso, e ele estava no camburão, caçapa do camburão aberto, e contaram para a mãe dele que ele estava preso. A mãe dele foi correndo ao encontro desse cara, ele ainda estava lá algemado. Esse negócio da algema é até complicado, né? Assim, o Supremo gosta de complicar as coisas, né? Depois a gente vai discutir rapidinho aqui, se der tempo, o problema da algema. Mas o cara estava lá no camburão algemado, a mãe do cara chegou perto dele,
mas dava cada tapão no cara, falava assim, você é ordinário, não foi para isso que eu te criei. Você via a mãe sofrendo, mas a gente não, a gente olha para a mãe, já tem raiva da mãe, olha a mulher, tem raiva da mulher, e não é assim. E essa filha do Lalau, empurrando a cadeirinha de rodas, levou o Lalau até a carceragem da Polícia Federal, e estava lá a equipe da Bandeirantes, e assim, quando tem uma pessoa presa, importante, a equipe fica lá até acontecer uma coisa diferente. E aconteceu uma coisa diferente, que essa menina foi embora, 1 hora depois, ela volta para a carceragem da Polícia Federal com uma embalagem de pizza grandona. E aí estava indo, obviamente, levar para o pai dela comer a pizza lá dentro. E aí a Bandeirantes filmou essa menina levando a pizza para dentro da carceragem. Dia seguinte, começam os comentários do Datena. Aí o Datena começa assim, tá vendo? Mordomia, ele tá lá para comer pizza. Deixa eu te falar uma coisinha. Existe algum efeito secundário da condenação? Que quando o sujeito está preso, ou quando ele está condenado, ele não pode mais comer pizza, tomar Coca-Light, coxinha, McDonald's, ele não pode fazer mais nada disso? Mas sabe o que acontece? A gente nutre um ódio tão grande, tão grande, tão grande do preso, que você passa a não tolerar nem esse tipo de coisa. Onde está a proibição do sujeito comer uma pizza? Qual o problema do cara comer uma pizza? Mas sabe qual é o nosso problema? Você quer torcer o cara até a última gota. É isso que a gente quer. Então, assim, a gente extrapola, na verdade, aquilo que o direito penal tem para a proposta efetiva do direito penal. Um outro problema, que é um problema grave, eu não sei se meu tempo já acabou. Meu tempo já acabou? Mais 5 minutos, então. Um outro problema para mim que é gravíssimo, né? Eu podia ficar falando com vocês a noite inteira aqui, mas o tempo é muito curtinho. Mas o outro problema que eu vejo que é um problema gravíssimo é que a mídia, ela conseguiu acabar de uma vez por todas com a expressão dignidade humana. Sabe assim, quando você fala de dignidade, quando você fala em direitos humanos, a expressão direitos humanos passou a ser uma expressão pejorativa. Quando você fala em direitos humanos, qual é a primeira ligação que você faz? Quando você fala em direitos humanos, qual o link que você faz? Direito do preso, não é assim? Como se a gente não se importasse com a vítima. A mídia, ela sempre tenta distorcer a coisa, de uma forma ou outra ela vai tentar distorcer. Então, por isso que é complicado você estar lidando com mídia. Quando você fala em direitos humanos, é claro que você tem sentimentos pela vítima, é claro que você faz de tudo para preservar a vítima. A gente que é pai, a gente sabe o quanto que sofre quando acontece alguma coisa com o filho da gente. Quando minha mulher teve a minha primeira menina, a Nunu, a Emanuela, ela tinha 1 ano e pouquinho. E vocês sabem que para manter casamento, mulher tem que ter sabedoria, né? E assim, eu estava em casa, assistindo a uma partida do Flamengo. Vocês já perceberam que eu sou carioca também ou não? Já perceberam? Eu estava em casa, assistindo a um jogo do Flamengo. De repente, no meio do jogo, a minha mulher chega para mim e fala assim, Rogério, você dá uma olhadinha na Nunu? No meio do jogo, pô, assim, isso é coisa que se faz no meio do jogo. Mas você não vai dar uma de antipática? Não, eu vou olhar. Como é que a gente, homem, olha filho? Como é que a gente faz? Como é que a gente olha criança? A gente fica vendo o jogo e de vez em quando balanga a cabeça para o lado assim para ver se está tudo bem. Não é assim que funciona? E eu estou vendo o jogo, daqui a pouco vira a cabeça para o lado e é assim que a coisa foi funcionando. De repente, a minha menina devia ter 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, alguma coisa assim. Ela subiu no sofá, capotou lá de cima do sofá, bateu com a boquinha no chão, ficou com a boca toda suja de sangue. E eu olhava para minha menina e eu falava, meu Deus, o que eu fiz com a minha menina? E eu falava assim, rapaz, o jogo não estava nem tão bom, né, assim. Aí fui ver a minha menina, limpando aqui a boquinha, você via que era um corte assim, um corte mínimo. Mas, sabe, e criança também, depois disso, faz questão de mostrar que você estava errado. Aí o dia inteirinho andando assim, ó. Aí, papai, você compra sorvete, eu compro sorvete, eu coloco o carro no teu nome, eu compro casa própria. Assim, eu tô com remorso, pô, sabe? Então, assim, o que eu fiquei vendo na minha menina, aquele cortinho insignificante que eu fui o causador, agora você imagina uma mãe virando as páginas de um inquérito policial, olhando uma perícia e vendo a sua filha morta com 17 facadas. Imagina o sentimento qual que é. Então não é que a gente não sinta, a gente só não pode destruir a expressão direitos humanos, porque nós demoramos muito tempo para ter essa expressão. E a mídia acabou com o efeito, o discurso da ressocialização. Isso que o professor Mongenor falou aqui é uma verdade.
sabe? O problema da ressocialização é complicadíssimo. Existe um professor alemão chamado Winfried Hasmer que fala uma coisa muito certa. O Hasmer fala o seguinte: olha, se você quiser levar a sério o programa de ressocialização, você tem que entender que a ressocialização ela é individual. Ela varia de pessoa para pessoa. Primeiro que é um direito que o sujeito tem a se ressocializar. Se ele não quiser, o Estado não tem nada a ver com isso. Ele só não pode voltar a praticar crime. Agora, se ele não quer se ressocializar, ele não quer se integrar ao sistema, é um problema dele. Eu não posso obrigar que ele faça isso. Agora, a ressocialização é um problema complicadíssimo, por quê? Porque a gente não aceita o egresso na sociedade. Você daria emprego para um sujeito que praticou uma infração penal e hoje está em liberdade? Você contrataria um egresso, aquele que cumpriu pena e hoje está em liberdade? Você daria emprego para um ex-latrocida? Você daria emprego para um ex, vamos dizer, estuprador? Imagina aqui em Montes Claros, imagina que abriu uma vaga na creche da vovó Naná. Aí vai o cara lá no currículo dele, ex-estuprador. Ele vai arrumar emprego? Aconteceu isso comigo, vou encerrar com esse caso com vocês. Há 11 anos atrás, eu estava na minha igreja em Belo Horizonte, e assim, entrou um sujeito lá que era um cara muito conhecido, chamado Cabelinho de Fogo. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara aqui. Alguém já ouviu falar do Cabelinho de Fogo? Cabelinho de Fogo, ele era do mesmo estilo do Escadinha no Rio, no Gordo, era da mesma época. E ele chegou na minha igreja e falou o seguinte: olha, o meu apelido é Cabelinho de Fogo, meu nome é fulano de tal, eu fui condenado a 300 e tantos anos de prisão. Começou a contar o currículo dele. E agora eu estou em liberdade, ele praticou os fatos todos anteriormente à Lei 8.072. E na época havia essa progressão, essa proibição da progressão, que hoje não existe mais, mas enfim. Mas ele estava fora, porque a lei não pode retroagir para prejudicar o sujeito. Ele contando os fatos: olha, eu estou em liberdade, eu estou trabalhando, mas eu vou perder meu emprego, eu já estou de aviso, eu não posso ficar sem trabalhar, senão eu vou regredir o meu regime. E ele contando. Quando ele estava contando, eu falei assim: rapaz, a situação dele é difícil mesmo. E eu me lembrei na hora que a minha sogra estava construindo uma casa. Aí eu cheguei para minha mulher e falei assim: Nanda, eu vou contratar o Cabelinho para trabalhar lá na casa da tua mãe. Eu falei assim, com o coração aberto. Foi, ué. E ela começou a chorar, sabe? Ela falou assim: não, vai, porque ele mata todo mundo. Eu falei: não mata, né? Ele é outra pessoa. Mas enfim, gente, eu tentei acelerar o máximo que eu pude, vocês me perdoem. Eu, atropelei demais, o meu tempo foi um pouquinho curtinho, mas eu agradeço demais pelo carinho, pela recepção de vocês. Se Deus quiser, a gente continua com calma numa outra oportunidade. Fiquem na paz, abração para todo mundo. Agradecer ao professor Rogério Greco pela brilhante conferência e rapidamente, quem tiver questões para direcionar para a mesa, os assistentes estão coletando. Só dar um avisinho para vocês, não sei se vocês viram, eu sei que estudante comprar livro é muito complicado, né? E eu havia conseguido com a editora Ímpetus, não sei se já está disponível para vocês, todos os livros vão estar sendo vendidos com 35% de desconto. Eu acho que se não me engano, já estão expostos ali. Então, para quem tiver interesse, é uma questão de oportunidade mesmo. Aproveitando o gancho do ilustre palestrante, as camisas do evento estão sendo vendidas a R$ 15 no credenciamento. Em tempo, registramos a presença do Dr. Henry Wagner Vasconcelos, promotor de justiça do Tribunal do Júri da comarca de Montes Claros. Lembramos que o congresso continua amanhã também com atividades a partir das 7h30, apresentação de trabalhos científicos. Serão 3 palestras em seguida, a partir das 8h30, palestras sobre políticas públicas de saúde voltadas para a população LGBT, com a palestrante Fernanda Veloso Lima, da Faculdade de Direito Santo Agostinho. Palestra Direito à Saúde e Liberdades Individuais no Estado de Direito Contemporâneo, com o palestrante Fernando Mussa Abunjanra Ait, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E, por último, a palestra Desafios e Perspectivas do Direito Sanitário Brasileiro, com a palestrante Sueli Gandolfi Dallari, da Universidade de São Paulo, da USP. Indo diretamente às perguntas, boa noite. Para vocês, penalistas, e principalmente para Rogério, que é minimalista, como vocês enxergam a adoção do monitoramento eletrônico de presos, tema atual que tem sido aplicado em Minas Gerais?
fere os direitos fundamentais, direito de liberdade e intimidade, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana? Lilian Gabriela, 9º período matutino. Lilian, né? Ô Lilian, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe direito absoluto, nenhum direito é absoluto. Até um professor muito interessante, chamado Fábio Conder Comparato, fala uma coisa no livro dele sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, que é um livro super bacana, super legal, que diz o seguinte: o único direito absoluto é o direito a não ser torturado. E esse direito a não ser torturado já está altamente questionado nos Estados Unidos e já está começando a ser questionado na Europa. Então, basicamente, hoje, embora eu não concorde com isso, obviamente, nós não temos direito absoluto, nem a sua vida é um direito absoluto. Então, a gente não pode confundir minimalismo com ingenuidade. São coisas completamente diferentes. Entre deixar um sujeito num sistema carcerário lotado, superlotado, e colocar uma pulseira eletrônica onde eu possa fiscalizar efetivamente, é muito melhor a pulseira. A gente não pode, assim, endemonizar tudo. Então, é claro que não vai ser uma pulseira, um colar no pescoço para o cara ser evidente em qualquer situação, não é isso. Agora, é uma alternativa para que ele saia do cárcere. Isso que é importante. Então, assim, é claro que já se levantou uma corrente dizendo que é ofensivo à dignidade da pessoa humana, essas coisas todas, mas a gente não pode ser ingênuo. É muito melhor que ele use o bracelete, que ele use a pulseira, do que ficar num sistema superlotado. A minha posição com relação a... qual que é o nome que deram aqui? É pulseira eletrônica? Monitoramento eletrônico. Eu tive a chance, uns 5, 6 anos atrás, de acompanhar esse debate na França. Eles chamam de bracelet électronique, né? Bracelete eletrônico. E o país que inventou, em tese, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e que plantou a primeira semente dos direitos fundamentais com a quebra do paradigma da Revolução Francesa, depois de muito discutir, entendeu que, como disse o professor Rogério Greco, que não há um direito absoluto. E se entendeu que era o caso de se restringir algum direito fundamental do réu em homenagem à salvaguarda de outros. Então, nesse caso, nós podemos monitorar eletronicamente o réu, e ele concordando com isso, em vez de deixá-lo preso. Eu, pessoalmente, sou a favor, eu não vejo nenhum grande ataque ao princípio da dignidade humana. A rigor, a grande diferença entre regra e princípio é essa. Há quem conteste, mas é um pressuposto de que a regra, ela é clara, regra 18 anos de idade para ser imputável. Ninguém discute, não são 17 anos, 11 meses, são 18 anos. A regra, ela é meio inquestionável, ainda que a gente possa debater um pouco. Agora, princípio é uma coisa aberta. O que é princípio da dignidade humana, como se colocou aqui? Vai ser uma longa retórica para fundamentar isso. Então, no balanço entre os direitos da pessoa humana e do princípio da dignidade, por que não dar ao réu o direito de sair em liberdade, mas ser monitorado eletronicamente? Não vejo nenhum grande problema. Eu acho que se faz uma grande tempestade de palavras para se acender debates que, a rigor, pergunta para o réu, seria como perguntar para aquele anão da história, que nós temos algo análogo na França também. Ele fala: olha, para mim não está ofendendo o princípio da dignidade humana, estão me dando emprego, eu ponho um capacete aqui só arremessado e ganho os meus tostões. Agora você quer tirar o meu capacete em homenagem ao princípio de dignidade humana, me deixar desempregado na rua? Isso é ser digno? Ficar sem ter o que comer? Então, esse negócio de discurso também, como dizia Montesquieu, com luvas de pelica, é muito fácil você discutir a dignidade do outro. Fala: não, eu não deixo você ser arremessado não, em homenagem à sua dignidade. A recíproca seria: então você me leva para casa, me dá comida, Então, com relação ao preso, eu acho que ele pode ser monitorado eletronicamente. Países mais avançados, na discussão histórica do que seja direitos fundamentais, disseram que sim. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos não vê problema maior, até onde eu sei, com relação a isso. Como qualquer medida, tem que ser usado com critério, tem que haver anuência, o preso tem que querer, e aí eu acho que é um avanço do direito, não é?
Professor Rogério Greco, a respeito dos atos violentos cometidos pelos homens ao longo da história, gostaria que comentasse sobre a banalização do mal e suas interfaces com os crimes de homofobia. Professora Fernanda. Fernanda, a posição minimalista que eu assumo é a seguinte: nós temos que eleger prioridades. Por exemplo, se você fizer a leitura do livro do Roxin, você vai entender a posição do Roxin no seguinte sentido, ou até do próprio Ferraioli. Não é possível você conviver com posições garantistas, a exemplo do Ferraioli, se você trabalha com situações bipartidas como existe no Brasil. Eu tenho de um lado os crimes, do outro lado as contravenções penais. Eu não preciso ter as contravenções penais. Hoje em dia, até abrindo parênteses, os juizados especiais criminais, eles são importantíssimos, se bem utilizados. Do jeito que nós temos o juizado hoje, é julgar porcaria. Coisas que não eram julgadas há muitos anos são trazidas com facilidade para o juizado. É uma contravenção de viés de fato, sabe? Uma contravenção penal de vadiagem. Isso é um absurdo. Como é que você ainda permite a existência de uma contravenção penal de viés de fato? Se você é um sujeito garantista que entende pela adoção do princípio da insignificância, que para mim é um princípio de justiça do caso concreto, como é que você pode trabalhar com contravenções penais de viés de fato? Ela já é insignificante e abstratamente considerada. Agora, o que o minimalismo propõe? Se o fato é grave, se o bem jurídico ofendido é importante, ele tem que ser tratado de forma severa. Então, a pedofilia que está muito na moda, isso é horroroso. Se o sujeito tiver que receber uma pena muito alta, ele